Olá! Hoje no Professores Novatos vamos falar um pouco sobre a arte barroca, as suas características e principais personalidades. Barroco provém da palavra barroco, que significa pérola imperfeita ou irregular. Esta associação existe pois era um estilo emocional, intenso e envolvente. O estilo começou na Itália, no século XVI, que tardiamente se espalharia por toda a Europa. Era bastante contrastante com o estilo que lhe antecedera, o Renascimento, que era baseado no equilíbrio. Os artistas eram patrocinados por monarcas, burgueses e pelo clero. É devido a isso que existe tanta arte dessa época. Vamos agora passar a palavra aos restantes jornalistas que neste momento se encontram em terreno. Obrigada. Estamos aqui em direto no tempo barroco e temos bastante confusão nas ruas. A reforma protestante deixou sem dúvida algumas grandes marcas. Por isso, neste momento, o ponto de situação é uma igreja que tenta recuperar fiéis a toda a força. Com toda esta alarido e confusão, vemos uma repercussão no que se sentia na arte. Temas complexos, controversos e religiosos. Portugal, o barroco inicia-se um pouco mais tardiamente comparativamente com o resto da Europa. O clima também era de grande drama com o desaparecimento de Dom Sebastião. Vimos um período de grande crise política, o qual só se agrava com o fato de não haverem descendentes ao trono. Espanha aproveitou a situação para criar alguma pressão sobre nós. Além disso, em termos económicos, o fervor de explorações começará a decair e o nosso comércio de especiarias ia por água abaixo. Depois desta breve contextualização, vamos apresentar-vos mais detalhes acerca da pintura barroca. As principais palavras para descrever a pintura são realismo, natureza morta, dramatismo, contraste entre claro-escuro, abrangente a várias classes sociais, um momento mais dramático, irracionalidade e deslumbramento. Tinha uma grande variedade de temas, desde religiosos, mitológicos e passando também por paisagens. O que não faltava era por onde escolher. Vamos agora encontrar-nos com um dos grandes pintores da altura, Caravaggio. Olá, poderia falar-nos um pouco sobre si? Com certeza. Nasci a 29 de setembro de 1571 para ser dos artistas com mais destaque da época barroca. Pintei sobretudo temas religiosos. Para representar passagens da Bíblia, usava modelos reais, desde crianças a pobres. Fui inovador, pois não retratei personalidades cristãs como sendo perfeitas fisicamente, tal como acontecia com os meus outros colegas pintores. Também fazia pinturas de clientes que me encomendassem trabalhos. No entanto, eu não usava cá photoshops para os embelezar. Pintava tudo como era na sua realidade, cada detalhe, cada ruga e cada defeito da pessoa eu representava no quadro. É por isso que acabei por chocar bastantes contemporâneos pela verdade da minha arte. Uau, isso realmente foi uma revolução artística. Vejo que está a pintar algo. Pode dar-nos alguns detalhes sobre essa obra? Sim, denominei este quadro de flagelação de Cristo. Utilizei uma técnica chamada de tenebrismo, que significa contraste entre a luz e o escuro. Faço isto para conduzir o olhar do observador aos pontos mais importantes, que neste caso é o sofrimento na cara de Cristo e a impiedade daqueles que prendem. Faço questão também de captar o momento na parte mais dramática, pois aqui ainda se sente a tensão do que está para acontecer, ou seja, um medo antecipado. Realmente são temas muito profundos e complexos. Obrigada pelo seu tempo. Ora essa, não há problema. Queria apenas apresentar-vos o meu amigo Rembrandt, que estudou comigo durante 10 anos na mesma academia, mas seguiu técnicas diferenciadas da minha. Ele também tem algo a dizer sobre a sua arte. Obrigado. Sim, confirmo o que ele disse. O facto de termos estudado na mesma academia condena algumas características semelhantes às de uma colega, sendo elas o dramatismo, temáticas recorrentes e grande detalhismo. No entanto, optei por seguir tons mais dourados na segunda fase do meu trabalho. E uma técnica especial que utilizei que consistia de pintar o quadro por camada, ou seja, por mais distante à mais próxima, que dava o efeito 3D. Também sou grande fã de gravura, sendo que infelizmente tive de parar quando a minha impressora se avariou. Pode-nos mostrar alguns dos seus trabalhos? Vejo que tem uma pintura um pouco ousada, pois a igreja não permitia o estudo do corpo humano. No entanto, na pintura, os médicos estão a abrir um corpo. Sim, está correto. Ao ver numa época que segue a reforma protestante, algo que vai contra os ideais da igreja é realmente um pouco arriscado. Mas penso que ficou uma obra interessante, pois dá para ver o entusiasmo na cara dos estudantes e o interesse do professor em ensinar. Além disso, apesar de ser utilizado os torturados, criei uma atmosfera focada no corpo do falecido, através da técnica de luxo, que foi montada do meu colega Caravaggio. E essa gravura? É o senhor? Definitivamente está diferente. Sim, sou, mas a idade não perdoa, realmente. Na época estava um autorretrato muito fidedigno. Bem, obrigada pelas suas partilhas. Vamos agora prosseguir para a escultura.
A escultura barroca era a arte que tinha mais difusão na época. Estava presente em tudo o que era sítio, quer nas ruas como homenagem aos reis, para demonstração do seu poder e reinado, quer como nas igrejas para apelar à fé e aos dogmas. Pretendia reforçar a mensagem espiritual e religiosa. As famílias ricas também tinham o privilégio de possuir esculturas para demonstrar o seu poder económico e para revelar o gosto que tinham pelo cotidiano. Tal como a restante arte, a escultura era extremamente expressiva e com grande comunicação de sentimentos e dramatismo. As esculturas tinham imenso movimento e era como se alguém tivesse tirado uma fotografia naquele instante. Havia dois tipos de escultura, monumental e independente. A primeira ficava enquadrada com as outras obras, principalmente a arquitetura, e servia para complementar e passar uma mensagem relativa àquele monumento. A independente tinha uma função decorativa e comemorativa. Também contribuía no urbanismo, pois era um elemento cartográfico. Bernini era um dos principais nomes da escultura, mas, curiosamente, durante 2 séculos o seu trabalho foi desprezado e criticado, sendo denominado como um exemplo de mau gosto e monstruosidade artística. Porém, por volta do século XX, onde o barroco ganha força novamente, ele é reconhecido como um dos maiores e de mente mais brilhantes em termos de escultura. Ele tem este título pois as suas obras têm imenso movimento, expressão de sentimentos e qualidade. Tomemos como, por exemplo, o rapto da Proserpina. A angústia na cara de Proserpina e o seu olhar vazio revelam que ela desejava fugir dali a todo custo, tal como podemos perceber pelo movimento de braços e pernas, pois dá a ideia de que ela estava a exercer força muscular para conseguir escapar. Por outro lado, temos Zeus, que agarra a todo custo contra si, notando-se isso pela contração nos seus braços e o afastamento das pernas para conseguir manter o equilíbrio. Outro detalhe fantástico é a forma como os dedos de Zeus se afundam na pele da Proserpina, revelando o contraste entre o que os dois queriam. Vamos agora passar a palavra ao Bernini em pessoa. Está aqui de momento a esculpirá-lo. Boa tarde. Olá, de momento estou um pouco ocupado, mas penso que a escultura não se importa que eu responda a algumas perguntas. Claro que não, força nisso. Já decidiu o nome para essa escultura? Sim, vai ser Davi, pois ele... Pois, eu sou uma personagem da Bíblia. Fiquei conhecido por enfrentar o gigante Golias com apenas algumas pedras e uma funda. Todos o temiam devido à sua dimensão. Então eu pensei numa maneira mais inteligente de o matar. Acertei com uma pedra na cabeça e ele caiu. Depois disso, cortei-lhe o pescoço com uma espada, trazendo paz a Israel novamente. Verdade, eu decidi retratá-lo num momento de violência e concentração, mostrando ao mundo o herói que todos procuram. Ao contrário de Miguel Ângelo, que o retrata já depois de ter acabado com o gigante. Aqui eu decidi colocá-lo numa posição de tensão, coragem e foco, tal como se consegue ver na expressão séria dele. E agora, se não se importa, vou continuar com o meu trabalho. Agora prosseguimos para a arquitetura. A religião teve um papel de extrema importância na arquitetura. Por isso, havia tanta construção de igrejas. Nelas, os arquitetos usavam técnicas como tetos altos para provocar a sensação de infinito e colocavam janelas de maneira estratégica para que a luz destacasse as esculturas. A culpa da Basilisca de São Pedro, em Roma, é o que marca o início da arquitetura barroca, com uma grande importância religiosa e até hoje um dos locais que estão mais visitados no mundo. A sua construção e projeção iniciada por Papa Nicolau V foi igualmente de enormes dimensões. Cobrindo uma área de 23 mil metros quadrados, algebrando 60 mil visitantes e tendo 136 metros e 57 de altura, foi uma obra extremamente complexa para o seu tempo, além de que possui 340 estátuas de santos, revelando o seu caráter religioso. Existem 2 esculturas com principal destaque, as dos apóstolos Pedro e Paulo, com 5,5 metros de altura. Foi considerado Património da Humanidade pela Unesco devido à sua importância e religiosa característica. Foi também provado que debaixo da catedral estão enterrados São Pedro e o primeiro Papa. Agora vamos falar um pouco sobre o barroco em Portugal. Aqui vivíamos uma profunda crise política com o desaparecimento de Dom Sebastião e sem deixar descendentes. A situação só se agravava. Por causa disso, o movimento artístico iniciou-se mais tardiamente, comparativamente ao resto da Europa. A literatura teve um enorme destaque nesta fase em Portugal, sendo que até hoje são estudadas as obras de Pedro António Vieira. Uma das principais é o Sermão de Santo António aos Pais, uma obra que fala sobre a vida de um homem que não era entendido no seu tempo, e por isso teve de expressar as suas vontades,
os peixes, pelo menos se dignavam a ouvi-lo. Esta obra reflete muito do Barroco, pois era um tempo essencialmente sobre temas complexos e profundos, além de que a sua dualidade também estava presente. As esperanças de Padre António Vieira em libertar os escravos versus a realidade, a exploração das pessoas. Os escritores também adoravam enriquecer a sua escrita em figuras linguísticas, tornando as obras complexas e cultas. Em conclusão, o Barroco foi um ponto de viragem na arte em todos os aspectos. Tinha como principais características o dramatismo, complexidade, dualidade e religiosidade. Pode-se dizer que foi um tempo de filosofia. Vamos dar por terminado este episódio do Professores Novatos, pois estamos a ficar sem tempo de antena. Agradecemos por terem estado connosco até ao fim e esperamos vê-los novamente.